Você sabe como escolher um bom whey para você? Tem dúvida qual é a diferença entre eles? Por que tem o whey concentrado, hidrolisado, isolado? Não é tudo a mesma coisa? Quer entender um pouco mais sobre proteína em pó e por que você deve escolher uma boa proteína em pó e como fazer isso? Quer aprender a fazer suas escolhas sem precisar ficar confuso na hora de fazer suas escolhas saudáveis, sabendo também escolher uma suplementação de qualidade? Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou te ajudar a entender um pouquinho mais sobre essa proteína, que é muito interessante e pode te ajudar no seu dia a dia. Então vamos lá! Oi, maravilhindos! Bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Ivanize Jares, trago temas relacionados à nutrição, estilo de vida saudável, hábitos saudáveis e quero trazer temas relacionados à saúde para que você possa fazer suas próprias escolhas no dia a dia e você consiga construir autonomia nas suas escolhas saudáveis. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, comenta o que você quer ver por aqui, compartilha com as pessoas que você conhece e fica comigo até o final, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender para clarificar tudo na sua cabeça é que o whey, ele é a proteína do soro do leite. E essa proteína é só 20% do leite. Então, realmente é uma proteína de mais difícil extração. Por isso que, às vezes, o valor é um pouco mais alto. Porque é uma porcentagem muito pequena daquele leite. E a forma como vai ser filtrado esse leite, essa proteína, também vai influenciar muito na composição do whey que você for escolher. Então, por exemplo, se você escolher um whey concentrado, ele vai ter muito mais carboidrato, gordura e não apenas proteína. Isso é ruim? Não necessariamente, depende. Teria que ver, por exemplo, quanto por cento tem de proteína naquela porção e se tem muita quantidade de carboidrato nessa porção de proteína. E esses 20% vão passar por um processo de filtração diferente. Por isso que a gente tem tantas formas de proteína. Tem o concentrado, o isolado e o hidrolisado. Tá, Vani, e qual é a diferença entre eles? Primeira coisa que você precisa entender, o concentrado, ele vai ter outras coisas além da proteína. Ele vai ter gordura, um pouco mais de carboidrato, ele vai ter uma composição com a lactose, né, que é o carboidrato ali do leite, e às vezes algumas pessoas não vão tolerar muito bem, e pode até ser uma forma de a pessoa ter outros macronutrientes na refeição. Então, não é só a proteína. Ah, eu fiz uma refeição e acrescentei só proteína. Dependendo da marca, pode ter um pouco mais de carboidrato e até ser considerado ali naquela refeição que você está fazendo. É uma opção mais barata, mas em compensação, para uma pessoa, por exemplo, intolerante à lactose, não seria uma boa opção, porque ela vai ter uma quantidade de lactose maior nessa concentração. Então, pense que a proteína concentrada é justamente porque ela tem uma concentração maior de outras coisas além da proteína sozinha. Se você for optar por essa, uma dica é você ver ali na tabela nutricional a quantidade que tem na dosagem mínima deles ali, né, no scoop, quanto que tem de carboidrato, quanto que tem de proteína. Assim você já consegue ter uma noção se tem uma quantidade boa de proteína e uma quantidade menor de carboidrato, ou se tem muito carboidrato e pouca proteína. Isso que é interessante você ver. A outra opção que a gente tem, que é a maravilhosa e eu sempre uso, é a opção isolada. A opção isolada, ela vai ser justamente aquela opção que vai ser tirada uma quantidade significativa de lactose, ou seja, do carboidrato do leite. Então, pessoas que têm mais intolerância, que não aceitam bem, que acabam tendo sintomas digestivos, conseguem aceitar melhor essa proteína. Então, se você é essa pessoa, pode ser que você aceite melhor o isolado, porque ele vai ter uma quantidade muito mínima, talvez quase nada, de lactose. Justamente porque a filtragem ela é muito maior. Então, se a filtragem é maior, isso significa que vai ser passado na peneira para conseguir tirar de fato uma boa quantidade desse carboidrato, que é a lactose. Aí já explica o porquê que ela é um pouco mais cara. Pensa que o processo industrial dela vai ser um pouco mais trabalhoso. Vai ter que passar por um processo de filtragem maior, vai ter que selecionar ali, separar melhor, vai fazer uma filtragem, depois vai fazer outra filtragem. Então, às vezes, o custo acaba sendo realmente maior, mas se você é uma pessoa que prioriza uma quantidade de proteína maior ali naquela refeição, que quer que seja uma proteína realmente mais limpa, sem muito carboidrato, gordura, eu diria para focar nessa daí. E até é uma opção assim muito maravilhosa para quem tem condições, mesmo sem ter intolerância, porque realmente ele tem uma porcentagem ali maior de proteína
menos de outros macronutrientes. Então você vai conseguir agregar na sua refeição aquela proteína mais limpa, que realmente vai complementar a sua refeição. A nível de curiosidade, o concentrado, ele tem de 70% a 80% de proteína. Já o isolado, ele tem de 90% a mais de proteína. Então, realmente é uma diferença significativa dependendo da marca. Então, é bem importante que você escolha uma marca de qualidade de fato e você consiga ter esse benefício da complementação de proteína no seu dia a dia, né? E o whey hidrolisado, ele, como o próprio nome já diz, hidrólise, né? Quebra. Então, lise é quebra. Então, é uma moléculazinha quebrada. Ela já vem menorzinha para facilitar a digestão. Então, ao invés de ter que fazer todo o processo ali de quebrar, né, e digerir e ter um trabalho maior do seu sistema digestivo, ele ajuda porque ele já vem fácil de absorver. Então, para pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de digestão, tem desbiose intestinal, até mesmo pessoas que são intolerantes, às vezes optam pela proteína isohidro, justamente porque ela vem com quase nada de lactose, às vezes praticamente zero lactose, e já pré-digerida, ou seja, ajuda na sua digestão ali e na absorção dessa proteína, sem ter muitos problemas digestivos, sintomas e tudo mais. Então pode ajudar muito, muito mesmo. Então, como essa proteína, essa molécula, que ela é uma molécula grande, já vem quebradinha, acaba ajudando nesse potencial alergênico. Então, uma pessoa que talvez tivesse uma resposta ruim à proteína do leite, consideravelmente não teria essa resposta justamente por ela vir quebrada e fácil de digestão. Então, pode ajudar muito pessoas que têm questões intestinais, que têm dificuldades de digestão e outros problemas e distúrbios gastrointestinais, né? É uma opção muito interessante. Uma coisa bem legal de falar também dessa proteína é que ela tem uma absorção mais rápida, né? Então, para algumas pessoas que querem essa absorção mais rápida ali no pós-treino ou alguma estratégia específica, poderia ajudar. Além desse benefício que tem para a saúde das pessoas que têm problemas intestinais, pessoas que às vezes não têm, mas querem uma absorção rápida dessa proteína, justamente para ter esse benefício ali imediato no pós-treino, poderiam se beneficiar também. É uma opção. Tá, Vani, você falou tudo isso, mas como que eu escolho um bom whey? Então pense assim, primeira coisa, quanto de proteína eu tenho por porção? Por que é importante você ver isso? Justamente porque se você compra um whey que tem mais carboidrato do que proteína, será que vai compensar? Será que não é melhor você consumir comida de verdade? Complementar a sua proteína com a própria comida, né? Frango, peixe, carne, atum, outras opções? Será que a porcentagem de proteína não está sendo muito baixa? E você está pagando por um produto para colocar uma porcentagem muito baixa que vai ter muito carboidrato? Então, a primeira coisa que é importante você ver, mesmo que você acabe comprando e optando pelo concentrado, por questões financeiras e coisas assim, é você ver a porcentagem que tem de proteína. Então, não se deixe levar só pelo valor, porque isso pode acabar te prejudicando e até às vezes não compensando muito. E por incrível que pareça, tem whey que acaba tendo mais carboidrato do que proteína. E não é o intuito, né? O intuito é que você, de fato, tenha uma porcentagem maior ali de proteína, justamente para te ajudar no seu dia a dia, para complementar uma refeição, para fazer uma receitinha. As pessoas que me seguem já sabem que eu amo fazer receitinhas. E eu gosto muito de usar o whey justamente nas minhas receitinhas, e não com água, essa coisa sem graça. Não. Eu gosto de fazer nas minhas receitinhas, num bolinho de micro-ondas fazer uma caldinha, num smoothie colocar com frutinhas, bater no liquidificador com frutas, fazer um mingau de aveia super gostoso com uma fonte proteica. Então, você consegue fazer várias estratégias. Iogurte natural também fica perfeito. Então, você consegue agregar mais proteína na sua refeição de uma forma gostosa e que pode ser saudável. Mas lembre, não é só isso que vai dizer se é saudável ou não. Vamos dar sequência para você entender melhor. A segunda coisa que você precisa ver na hora de escolher o whey é se você tem intolerância à lactose. Então, se você for intolerante, você precisa optar pelo whey isolado ou o isohidro, né? Que é isolado e hidrolisado. Então, ele vai ter aqueles dois benefícios que a gente comentou ali no começo. Vai vir sem a lactose, ou uma quantidade baixíssima, insignificante, e já vem
pré-quebrada, então pré-digerida para ajudar ali na sua digestão. Uma coisa bem importante de falar é que se você tá no processo de emagrecimento, você precisa cuidar ainda mais dessa questão da quantidade de carboidrato e gordura. Porque às vezes você tá tendo essa quantidade muito maior sem saber, simplesmente porque você não vê a quantidade que tem naquele produto que você está usando. E isso pode atrapalhar o seu processo de emagrecimento até de forma mais oculta, digamos assim, porque você às vezes está cuidando dos outros pilares, está comendo comida de verdade, está cuidando de pilares de saúde, priorizando seu sono, cuidando de outros fatores e às vezes coloca muito mais gordura e carboidrato por comprar alguma proteína de uma qualidade menor, que tem pouca proteína e acaba tendo muito mais desses 2 macronutrientes que pode estar atrapalhando aí o seu processo. Então pode parecer bobo, mas não é. Em alguns casos, realmente essa quantidade de gordura e de carboidrato, ela é maior ao ponto de às vezes até a pessoa não saber e achar que tipo tá arrasando e na verdade tá até atrapalhando meio que inconscientemente ali o processo de emagrecimento, tá? Então fique atento com isso. E é claro, uma das coisas mais importantes para você escolher de verdade um whey de qualidade é você ver a lista de ingredientes. Então você precisa cuidar com a quantidade de aditivos que tem nesse produto, se ele tem muitos aditivos químicos ou não, se ele tem adoçantes artificiais, porque isso vai dizer a qualidade desse produto pra gente. Então, se esse produto tem muito aditivo, tem adoçantes artificiais, ele não é um produto de qualidade, ele não é um produto saudável para você. Ele até pode ser uma suplementação, vai complementar a proteína, mas não vai ser necessariamente saudável pensando no estilo de vida saudável de fato. Então, 2 coisas básicas para você escolher o seu whey, um whey de qualidade, tá? Porque existem outros, como eu falei, é você primeiro priorizar adoçantes naturais e poucos aditivos nesse produto. Sempre escolha também marcas mais conhecidas, porque existem algumas marcas aí que surgem do nada e às vezes não tem uma procedência muito legal. Então priorize marcas mais conhecidas que de fato forneçam esses componentes importantes, né? Se atente a isso para que você não seja enganado pela indústria e tenha uma opção saudável de verdade. Vamos ver junto, porque eu acho que isso vai ajudar muito a clarificar isso na sua cabeça, tá bom? Eu gosto de trazer coisas práticas justamente para ajudar vocês a não ficarem perdidos e, enfim, não sei o que eu faço na minha vida, me ajuda, como que eu vou escolher? Então eu trouxe 2 opções aqui pra gente conversar, de uma marca que eu gosto muito, que é uma marca que eu confio de verdade, pela questão da lista de ingredientes, né, principalmente, e também por ser uma marca que fornece ali adoçantes naturais para adoçar esse produto, e é uma marca que eu consegui desconto para as minhas alunas e para as pessoas que caminham comigo, e eu também uso desconto, então hoje é essa que eu mais uso porque eu tenho desconto, né, e tenho cupom de desconto, Evovani, vou deixar aqui, né, a proteína da Evolution, vai ficar aqui no link também se você quiser aproveitar e usar o cupom. Você pode usar, tá bom? Mas é claro que existem muitas marcas legais e interessantes. A grande questão é você aprender a fazer suas próprias escolhas, saber avaliar, para você não precisar ficar caindo na conversa dos outros. Então, isso vai te ajudar muito a ter autonomia, para você ir lá, às vezes quer ir numa loja de suplemento, ver e ler, ou entrar no site e conseguir ver lá a lista de ingredientes, tabela nutricional, você consegue ver tudo isso no site também das marcas. Então, você consegue ter mais saúde com autonomia, tá? Então vamos lá. O primeiro que eu vou pegar aqui, maravilhoso, que é o que eu uso, é isolado hidrolisado, como eu falei pra vocês, né? Então eu uso esse aqui da Evo, isolado hidrolisado. Eu gosto do de leite em pó, que eu acho que o sabor é bem neutro, eu consigo fazer todas as minhas receitinhas. Qualquer coisa, bater com qualquer fruta, que fica perfeito. Colocar com iogurte, misturar com frutinha, com sementes, deixar bem nutritivo, gostoso e saudável, tá? Então, é por isso que eu gosto de sabor neutro. Mas, é claro que isso também vai muito de cada um. Então, quando a gente pega lá a embalagem, a gente já vira aqui e vamos ler essa lista de ingredientes aqui desse whey tão top. Então, vamos lá. Sempre vai estar escrito ingredientes ou composição, etc, né? Mas, geralmente é ingrediente. Whey protein isolado, whey protein hidrolisado, ou seja, o primeiro da lista é o que mais tem. E eu já sei que o que mais tem é o isolado e o segundo é o whey hidrolisado. Faz sentido você comprar uma proteína que o primeiro ingrediente é qualquer outra coisa a não ser da proteína? Posso ouvir? Não! Não, óbvio que não. Por quê? Porque se você está comprando um produto que o ingrediente é outra coisa, isso significa que ele não tem o que ele mais tem. Não é o produto que está dizendo que é outra coisa.
Ou seja, cuidado, senão você pode estar sendo enganado. Dando sequência aqui, ele tem um aroma sintético idêntico ao natural, então isso significa que ele não tem aquele aroma natural, mas ele tem um aroma sintético que, quimicamente, a estrutura dele é idêntica ao do natural. Isso é bom, porque é melhor que seja assim do que seja só sintético. Então, querendo ou não, isso acaba sendo bom para o nosso corpo reconhecer de uma forma melhor, né? Como se fosse um aroma natural, tá bom? Então, aroma sintético idêntico ao natural de leite em pó e o nosso queridinho adoçante natural, que é o edulcorante stevia e talmatina. São esses dois adoçantes naturais que temos aqui. Ou seja, o que a gente percebeu aqui? A única coisa que tem de diferente, um pouquinho diferente ali, né? Seria o aroma sintético, que é idêntico ao natural, e o adoçante natural. Só. Perfeito, né? Uma lista muito limpa, muito boa, maravilhosa, pra gente poder ter segurança de que essa proteína é uma proteína saudável, de fato. E agora vamos ver a tabela nutricional do isolado? Então, lá pra cima. Tá? Como que tá a tabela aqui, né? Ele fala ali, ó, porção, 31 gramas. E ele coloca entre parênteses, um scoop, ou seja, ele tá me mostrando que em um scoop cheio, né, eu tenho 31 gramas. Aí, ele fala aqui, quanto que tem nessas 31 gramas de porção. Quanto que eu tenho de proteína, quanto que eu tenho de carboidrato, o quanto que eu tenho, enfim, né, de várias outras coisas, gorduras, etc. Então, por exemplo, ele me mostrou aqui que eu tenho, em um scoop, eu tenho 27 gramas de proteína. Muito bom, né? É uma quantidade muito boa para uma refeição. Então, entre ali 20 a 30, seria o ideal que a gente tivesse ali por refeição, né? Fracionando a proteína ao longo do dia. Então, aqui a gente tem uma quantidade boa. E de carboidrato, nós temos apenas 2 gramas. Bem pouquinho, né, gente? Bem pouquinho de carboidrato. Realmente porque, é como a gente falou, ele passou por um processo lá de filtração maior. E, enfim, isso ajuda muito a ter mais proteína e menos carboidrato. Então, eu não consideraria esse carboidrato significativo numa refeição que eu fosse fazer, num mingauzinho, num smoothie, né? Porque eu já vou ter outras fontes de carboidrato nessa minha refeição, como a aveia, a banana e tudo mais. Então, eu fico muito mais tranquila sabendo que eu estou suplementando de fato só proteína. Aí ele tem outras informações, caso você queira ver, né? De alguns minerais que tem aqui e tudo mais e tal. Gorduras e tudo mais. Dando sequência, então esse é o isolado hidrolisado para você lembrar, não se esqueça, tá bom? Então, se você não conseguiu ver, vou te mostrar assim. Como eu falei para vocês, tem outras opções boas de outras marcas também, mas o importante é você ler a lista de ingredientes e ver se realmente tem uma composição boa ali de proteína por porção, tá? E agora vamos ver o que o meu esposo usa. O meu esposo usa concentrado, tá bom? Então ele usa concentrado, ele aceita bem. Pela questão financeira, a gente opta por deixar para mim a opção um pouquinho mais cara, porque aí eu digiro melhor, me facilita a minha digestão, que eu já tenho questões intestinais mais significativas. No caso dele, ele não tem nada, ele assim, recebe muito bem a lactose, não tem nenhum tipo de intolerância ou resposta à lactose. E apesar de ele não consumir leite, essas coisas frequentemente, ele aceita muito bem derivados e tudo mais. Então, para ele, ok. E vamos considerar que essa proteína também é uma proteína melhor. Por quê? Ele é um concentrado, só que ele é um concentrado e isolado. Onde fala isso? Eu acho que só na lista de ingredientes que fala. Mas ele é um concentrado isolado. Então esse aqui é um sabor que ele escolhe que ele gosta bastante, que é aquele de petit suisse, né? Que é como se fosse um danoninho. Então para pessoas que gostam de danoninho, misturar com iogurte natural fica perfeito, parece um danoninho de verdade. Eu, às vezes, quando eu tô com vontade de comer um danoninho assim, eu faço dele assim pra comer um negocinho diferente. Mas eu prefiro o isolado porque eu aceito muito melhor, tá? Vamos pra lista de ingredientes desse aqui, então. Vamos lá. Primeiro ingrediente, whey protein concentrado. Ok, porque é o concentrado. E o whey protein isolado, então ele vai ter um pouco de cada. Ele vai ter um pouco do concentrado e um pouco do isolado. Ele tem um aroma idêntico ao natural de morango, que é o petit suisse, magnésio, zinco e os edulcorantes stevia e talmatina. Então vocês viram também que ele é bem limpo, né? Os primeiros 2 ingredientes são os que mais tem, que deveriam começar assim. E assim, é sempre decrescente, então é do que mais tem pro que menos tem. E aí, depois dos 2 que mais tem, que é a própria proteína, né? A gente tem o aroma idêntico ao natural, né? Que também é a mesma coisa que eu falei pra vocês da estrutura química. Então, ok. Aí ele tem adicionado ali uns minerais a mais, tipo magnésio e zinco. Ok, foi adicionado a mais aqui. E nós seguimos com o nosso adoçante natural. Então, perfeito.
tá? É uma opção muito boa. Existem opções sem sabor de proteína que você só encontra o whey, por exemplo. Tipo, whey isolado e hidrolisado do soro do leite. Realmente existem algumas marcas que têm sem sabor, então às vezes esse sem sabor não tem nenhum adoçante, não tem nenhum aroma idêntico ao natural ou natural mesmo. Mas é claro, às vezes é um pouco mais difícil, assim, não dá aquele gostinho, não deixa mais docinho. Então, às vezes é uma opção que talvez possa fazer sentido pra você ou pode não fazer sentido pra você. Enfim, no meu dia a dia eu gosto bastante do de leite em pó porque eu acho que ajuda já a dar aquele docinho pra receita, fica gostoso. Ao mesmo tempo que traz o docinho, né, fica com aquele gostinho mais do leite em pó e tudo mais. Então, é uma questão de opção mesmo, você pode escolher aí no seu dia a dia o que é melhor pra você. Lembrando, maravilhosos, que você pode escolher sozinho, criando e construindo autonomia no seu dia a dia. Então, assim, o que é importante você lembrar? Que existem adoçantes naturais e adoçantes artificiais. Os adoçantes artificiais mais comuns é a sucralose, a acesulfame, aspartame, e cuidado até com misturas de adoçantes artificiais e naturais, porque às vezes acontece de a marca falar, é com adoçante natural, aí você vai ver lá tem a sucralose misturada com a stevia. Então, cuide com isso. E geralmente os adoçantes naturais, que eles mais usam em produtos como whey, geralmente é a stevia e talmatina, mas pode ser que em alguns casos tenha eritritol, xilitol, que são adoçantes, são polióis um pouquinho mais fermentáveis. O xilitol fermenta um pouquinho mais, então às vezes a pessoa acaba tendo gases com o xilitol. Mas também, enfim, se fosse uma opção que pra você fizesse sentido, eu nunca vi whey adoçado com xilitol. Mas é importante você saber quais são os adoçantes naturais. Isso já pode te ajudar no seu dia a dia, até nas escolhas aí dos produtos que você for fazer, tá bom? E como a gente viu aqui nesse exemplo, vocês viram que não tinha aditivos químicos desnecessários? Então não tinha conservantes desnecessários, corantes artificiais, aromatizantes e até espessantes, assim, sem muita necessidade. Então era bem mais limpinho, tinha ali o aroma sintético idêntico ao natural, para realmente dar o sabor daquilo que a gente tá querendo. Poderia até ser um aroma natural. Então, assim, é pra ser uma lista limpa, ok, sem muita coisa, sem muita frescura, sem muito aditivo, sem muito nananã pra ficar dando gostinho e corzinha, tá bom? Lembre disso. Se você tinha dúvida, eu espero que você tenha saído daqui sem dúvidas a partir de hoje. Nesse vídeo eu quis falar apenas dos wheys, porque eles são realmente uma dúvida que as pessoas têm muito e sempre me perguntam, Vani, mas qual que eu escolho? Qual que é melhor? O isolado, o hidrolisado, o concentrado? E como que eu leio a lista de ingredientes? Então, espero que hoje você tenha saído daqui mais clarificado nas suas dúvidas e consiga fazer suas próprias escolhas no dia a dia. Eu vou deixar aqui algumas informações, como esses adoçantes naturais, quais você prioriza, para você poder lembrar disso aí no seu dia a dia. Mas lembre, se tem muito nome estranho, muita coisa estranha, você não precisa comprar esse. Existem opções que são muito mais limpinhas, uma lista de ingredientes menorzinha, que vai ser muito melhor pensando na sua saúde, tá bom? Em te ajudar a complementar a proteína, mas não ficar agregando um monte de tranqueira pra tua saúde, tá? Espero que vocês tenham gostado, maravilhosos. Eu vou trazer mais vídeos aqui sobre outras proteínas também. Logo eu falo sobre colágeno, falo sobre proteína vegetal, que são proteínas bem interessantes para pessoas que não toleram principalmente a proteína do whey, mesmo a isolada. Existem pessoas que não aceitam muito bem. Aí a gente conversa sobre essas proteínas num próximo vídeo. Mas lembrando que o que vai diferenciar uma proteína de outra é o perfil que tem de aminoácidos, que vai ser diferente, que são aqueles tijolinhos que formam essa parede de proteína inteira, tá bom? Então, se você tem dúvidas sobre isso, não esquece de ver o vídeo anterior que eu fiz sobre proteína, sobre whey, e se você deve ou não suplementar. Curte, comenta, compartilha, já manda o que você quer ver por aqui, se inscreve no canal. Beijo no coração e até a próxima. Deus abençoe vocês. Tchau!